Você já parou para pensar que, talvez, algumas lendas não sejam só lendas? Que algumas dessas criaturas que ouvimos em histórias antigas, ouvimos em filmes, possam de fato existir, escondidas em lugares remotos, longe dos nossos olhos curiosos. Hoje, vamos explorar criaturas mitológicas que podem estar vivas. E olha, quanto mais eu fui pesquisando, mais eu comecei a pensar que a linha entre fantasia e realidade é muito mais fina do que a gente imagina. E já vou avisando, a última criatura dessa lista vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o mundo. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no Curionauta. Isso fortalece muito o canal e me ajuda a trazer ainda mais histórias intrigantes como essa para você. Agora, embarca comigo nessa viagem pelo desconhecido. Você provavelmente já ouviu falar das sereias. Metade mulher, metade peixe, cantoras irresistíveis que atraiam marinheiros para a perdição. Mas, e se eu te disser que relatos modernos sobre essas criaturas não pararam no passado? Em 2012, por exemplo, um grupo de pescadores na costa de Israel jurou ter visto uma figura feminina emergindo das ondas, com uma cauda prateada que refletia a luz do sol. Eles até tentaram se aproximar, mas a criatura mergulhou e desapareceu. E não são só eles. Povos das ilhas do Pacífico, como os das Ilhas Salomão, têm histórias de mulheres-peixe que nadam próximas às aldeias, especialmente durante a lua cheia. Alguns relatos antigos dizem que elas não apenas cantavam, mas também protegiam pescadores perdidos, guiando-os até a costa. Outros juram que eram caçadoras impiedosas. Agora, será que são apenas golfinhos confundidos pela distância? Ou existe algo mais aí? Pessoalmente, eu não descartaria tão rápido. A gente conhece menos do fundo do oceano do que da superfície da Lua, e quem sabe o que pode estar escondido lá embaixo. Ok, eu sei que dragões parecem pura fantasia medieval, cuspidores de fogo e guardiões de castelos. Mas existe uma teoria fascinante. E se as lendas sobre dragões surgiram porque nossos antepassados encontraram fósseis de dinossauros e outras criaturas pré-históricas? Pensa comigo, você encontra um crânio enorme, com dentes afiados e chifres. Como não imaginar que aquilo veio de um monstro? Além disso, culturas completamente diferentes, da China à Escandinávia, têm histórias sobre criaturas aladas gigantes. Na China, o dragão é um símbolo de sorte e sabedoria. Já nas lendas europeias, é visto como uma ameaça. Interessante, né? A mesma criatura, dois significados opostos. E não para por aí. Há registros de avistamentos modernos de répteis voadores em regiões remotas da África e da Papua Nova Guiné. Cientistas chamam de pterossauros modernos, outros dizem que é mito. Mas eu pergunto, será que é coincidência tantas culturas diferentes descreverem criaturas tão parecidas? Ou existe um registro real, escondido na memória coletiva da humanidade? Agora, saindo do passado e vindo para um mistério mais recente, o famoso chupacabra. A primeira onda de casos surgiu em Porto Rico nos anos 90. Animais encontrados mortos, sem sangue, com 2 furos perfeitos no pescoço. Testemunhas descrevem uma criatura bípede, olhos vermelhos brilhantes, pele cinza e espinhos nas costas. E o mais curioso, casos semelhantes começaram a aparecer no Brasil, México e até nos Estados Unidos. Alguns relatos brasileiros falam de luzes estranhas no céu antes do aparecimento do chupacabra, levando alguns a acreditar que ele poderia ser de origem extraterrestre. Alguns especialistas dizem que é apenas um animal conhecido com alguma doença, como cães ou coiotes com sarna severa. Mas quem já viu de perto garante, não é nada que eles conheçam. Será que estamos diante de uma criatura desconhecida? Ou de algo muito mais sombrio? Esse aqui dispensa apresentações. O pé grande, nos Estados Unidos, e o Yeti, no Himalaia, são praticamente celebridades no mundo da criptozoologia.
Vídeos borrados, pegadas gigantes na neve, gritos estranhos gravados em florestas, as evidências são muitas, mas nenhuma definitiva. O mais intrigante é que culturas indígenas da América do Norte falam sobre essas criaturas há séculos, muito antes de câmeras e internet. Alguns caçadores afirmam ter sentido um cheiro forte e desagradável minutos antes de ouvir sons guturais vindos da mata, como se a criatura os estivesse observando. Será que são espécies remanescentes de primatas gigantes, como os Gigantopithecus, que viveram na Ásia e teriam migrado para outros lugares? Eu sei, parece impossível. Mas e se não for? Para fechar, uma criatura que muita gente nunca ouviu falar, o arrool, descrito como um morcego do tamanho de um homem adulto, com envergadura de asas de até 3 metros e um grito que ecoa pelas florestas da Indonésia. Pesquisadores acreditam que possa ser um tipo desconhecido de morcego ou até uma águia gigante. Mas os moradores locais juram que é algo muito mais assustador e que prefere caçar à noite, levando pequenos animais e, ocasionalmente, pessoas. Alguns exploradores que tentaram seguir o som do arrool afirmam que ele nunca fica no mesmo lugar por muito tempo, como se soubesse que está sendo caçado. E aí, você teria coragem de acampar nessas florestas? O mais incrível é perceber como culturas completamente diferentes descrevem criaturas semelhantes. Será que isso é coincidência? Ou estamos diante de memórias ancestrais, passadas de geração em geração, sobre encontros reais com essas criaturas? Talvez as lendas não sejam apenas histórias para assustar crianças. Talvez sejam relatos distorcidos de algo que realmente existiu ou ainda existe. Seja qual for a verdade, essas histórias continuam a nos fascinar, nos provocar e, de certa forma, manter viva aquela sensação de que o mundo ainda guarda segredos que a ciência não conseguiu explicar. E aí, você acredita que alguma dessas criaturas possa estar viva até hoje? Comenta aqui embaixo qual delas mais te intrigou e se quer que eu traga uma parte 2 com ainda mais mistérios do tipo. E claro, se você curtiu essa viagem pelo desconhecido, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e chama aquele seu amigo que adora um mistério para assistir também. Aqui no Curionauta, a gente nunca para de explorar o extraordinário.